Olá, me chamo Gleice Kelly de Jesus Oliveira. Eu sou aluna da Universidade Unigran Rio e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho na disciplina de estágio na educação básica, observação e intervenção, da professora Luciana Lobato. A nossa aula de hoje, ela está dentro da disciplina de filosofia, com o tema Ética, Ciência da Liberdade. Nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. Estabelecemos relações o tempo todo com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. E cada ser humano tem as suas vontades, seus pensamentos, modos de expressão diferentes. E para garantir que todas as pessoas possam agir, surgiu a ética. Ética. A ética ela é uma área da filosofia que reflete o comportamento humano e significa modo de ser, ou seja, costumes. Existe um embate ético entre o relativismo e o etnocentrismo. E há uma grande questão, que é: existem ou não existem princípios universais que devem reger a ação humana? Para os etnocentrismos, eles acreditam que existem, sim, esses princípios universais para avaliar as condutas humanas. Já o relativismo, eles acreditam que não existem princípios universais, porque o comportamento humano é moldado pelas circunstâncias históricas e não existem padrões para avaliar as diferentes culturas. Portanto, os padrões de certo e errado, eles são relativos. Se falarmos sobre as áreas da filosofia, podemos citar a antropologia e a ética. A antropologia, ela é descritiva, descreve como o ser humano age na formação da personalidade humana, ou seja, como o ser humano é. Já a ética, ela é normativa, se preocupa como as coisas devem ser. Eu vou citar aqui dois exemplos, que é a física. Ela é descritiva, ela explica como a natureza funciona. Já a gramática, ela é normativa, estuda as regras, como as pessoas devem escrever. Muitas das vezes, nós ferimos essas regras, escrevemos errado, mas isso muda as regras de gramática? Não muda as regras. Na verdade, ela estabelece essas regras para a escrita humana. Como diferenciar o certo do errado? Como saber se uma ação minha ela é boa ou má, se ela é correta ou justa? A ética está preocupada no que as pessoas devem fazer. Ela analisa os fatos morais a partir das noções de bem e mal, de justo e injusto. As coisas erradas, elas existem, mas não deveria existir. As pessoas roubam, mas não deveriam roubar. E qual o critério para julgar o que é certo ou errado? Para ficar claro, o ser humano ele é o único animal racional, o único animal livre com poder de escolha. É o único ser que se preocupa com a ética e com a razão, pois ele vive em um meio social. Já os animais, eles são movidos por impulso, por instintos, e o ser humano ele pode refletir as suas ações. Então, a liberdade, ela é uma liberdade paradoxal, ou seja, a liberdade é um dom, mas também é um peso, porque somos livres e temos poder de escolha e decidimos quem somos. Temos aqui uma reflexão do filósofo Jean-Paul Sartre, que fala assim: a questão não é o que fazem conosco, mas sim o que fazemos com o que fazem conosco. Você pode escolher o que fazer. O ser humano ele é dotado de autodeterminação. Temos o poder de escolhas e o poder de decisão também.
é automaticamente através das nossas escolhas que podemos ser pessoas diferentes. Liberdade e responsabilidade são maneiras diferentes de se referir à mesma coisa, ou seja, ser livre. A face mais difícil da liberdade é a responsabilidade, pois é o poder de responder suas ações e seus atos e arcar com as consequências de suas escolhas. Temos aqui outra citação de Sartre, que diz assim: por outras palavras, não há determinismo. Determinismos são os fatores internos ou externos que podem influenciar em suas escolhas, como, por exemplo, em uma casa com dois irmãos que foram criados ali naquele ambiente, sendo que um se tornou criminoso e o outro não. O homem é livre, o homem é liberdade. Não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, não temos nem trás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre, condenado porque não criou a si próprio, e, no entanto, livre, porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. Então, analisando o que Sartre escreveu, entendemos que para ele não há determinismo, logo o homem é livre para decidir. Segundo ponto, se é livre para decidir, não há desculpas ou justificativas para as ações do homem. Ele só age de tal modo quando quer agir assim. Terceiro ponto, por ser livre, o homem é responsável por tudo o que faz. Então, durante as nossas vivências, aprendemos diversos valores, que dependem do nosso contexto social. A partir daí, temos a noção do que é correto ou incorreto. Muito obrigada por assistir a minha aula e até a próxima.